Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana. Estamos na nossa aula de ciências. Estamos estudando o capítulo Os Sons do Ambiente. Todos os barulhos, os sons que a gente consegue perceber, ouvir que estão ao nosso redor. Podem ser aqueles sons da natureza ou os sons produzidos pelo homem. Nós podemos ouvir o som de um trovão, nós podemos ouvir o canto de um passarinho, uma pessoa falando, o barulho da panela de pressão, o barulho de um helicóptero, do caminhão passando, do vento, das folhas batendo por conta do vento. Quantos tipos de sons a gente consegue perceber? O som do nosso próprio corpo, quando a gente põe aquele instrumento médico, o estetoscópio, para ouvir o coração batendo, ou tem médicos que precisam ouvir a passagem do ar dentro do nosso corpo, não é? Então, quantos tipos de sons a gente consegue perceber? Vejam aqui no nosso livro. Você conhece os sons feitos por alguns animais? Quais você sabe imitar? Que sons os cachorros, os gatos e os papagaios fazem? E aí, você consegue imitar os sons que os animais produzem? O som que um elefante produz, como que é? O som que um leão produz, como que é? Então, que tal você brincar aí com um colega, com alguém? Você pode, por exemplo, escrever o nome dos animais, colocar num saquinho e aí sorteia. O nome que você sortear, você vai imitar o som e o colega tem que imitar. Não é legal essa brincadeira? Para você adivinhar por meio dos sons. Vejam aqui na seção com a lupa na mão. Um laboratório nos Estados Unidos da América criou um site com os sons de diferentes animais. Vamos ouvir alguns deles? Então agora a gente vai acessar alguns sites. Lembrando que você tem que sempre pedir a ajuda de um professor ou algum adulto para acessar a internet. Combinado? Vejam aqui. Nós vamos ouvir os sons do papagaio de cara roxa. Olha de onde que ele é? Do Amazonas, aqui no Brasil. Nós vamos ouvir o som do lobo-guará, que ele é de Goiás, aqui do Brasil. E o do bem-te-vi, no território brasileiro, certo? Primeiro, nós vamos ouvir o som do papagaio. Observem aí, pessoal, e prestem atenção neste som. LNS Catalog Number 64703. E aí, pessoal, esse som é conhecido por vocês? O som do papagaio? Aí próximo da sua casa, da sua residência, tem um som semelhante a esse? Aqui nós ouvimos o som do papagaio de cara roxa. Vamos ouvir agora o som do lobo-guará. Pessoal, agora é um momento que vocês precisam estar atentos, porque como esse som foi captado da natureza, tem um ruídozinho junto, e o som do lobo-guará ele é semelhante ao som de um cachorro também, até porque eles pertencem à mesma família, não é? O som do lobo. Olhem aí, escutem com atenção. Vou colocar para vocês.
LNS catalog Viram aí number o som? Opa, apertei 17173. de novo. Viram aí o som do lobo-guará? Agora vamos ouvir o som do bem-te-vi. E aí, você já conhece o som do bem-te-vi? Vamos ouvir aqui um pouquinho do som deste outro animalzinho. Isso, ouviram aí o som do bem-te-vi? Vocês perceberam que todos esses animais aqui são de origem brasileira? Olha aqui, o lobo-guará está ameaçado de extinção devido ao desmatamento do ambiente natural. Já o papagaio de cara roxa está sendo salvo da extinção graças a um grupo de pessoas que está cuidando da sua conservação. O bem-te-vi está em situação pouco preocupante e tem ampla distribuição no Brasil, mas claro, também deve ser cuidado. Então nós vimos o som de 3 animais, ok? Brasileiros. Vejam aqui a seção do Vale a Pena Conhecer, uma sugestão de leitura para vocês. O livro Monique no Reino dos Sons, de Maria do Rocio Pereira, apresenta uma aventura na floresta, em que Monique descobre de onde os sons vêm. Para isso, ela atira pedrinhas no rio e ouve o barulho das ondas, de outros sons da natureza e do próprio corpo. Vocês já tiveram a oportunidade de fazer como a Monique? Jogar uma pedrinha ou alguma bolinha de gude, algo assim, em uma poça de água ou em um rio, ou às vezes num balde de água, numa bacia. Ouviram o som que faz? Então fica uma sugestão de leitura para vocês, ok? E agora a sessão de olho no local. Observe as imagens a seguir e marque com um X as imagens que representam os sons que você já ouviu na sua casa. Depois, nos 2 espaços em branco, desenhe mais 2 exemplos que você não encontrou nas imagens. Então, diferente do que tem aqui na imagem, que outros 2 sons você ouve aí na sua casa? Você ouve o som da chaleira com apito? O som do despertador? Pessoas falando ao celular? O som da máquina de lavar, da panela de pressão, da televisão, do videogame, do chuveiro, do rádio, cachorros latindo. Ah, professora, na minha casa eu tenho um passarinho e eu fico escutando o barulho dele. Ah, professora, na minha casa tem o som de um bebê que chora. Eu tenho o som, então você pode registrar. Outros 2 sons que não tem aqui como exemplo, mas que você ouve na sua casa. O barulho do helicóptero, o barulho de um avião. Que outros sons você ouve aí na sua casa? Faça o registro, ok, pessoal? Então, ficamos por aqui por enquanto e nos vemos em breve. Cuidem-se, crianças. Tchau, tchau.